1918. Enquanto a Primeira Guerra Mundial termina, algo pior está apenas começando. Em 18 meses, uma doença mata mais pessoas do que 4 anos de guerra. 50 milhões de mortos. Talvez 100 milhões. E aqui está o detalhe mais assustador. Ela não matava idosos ou doentes. Ela matava jovens saudáveis em questão de horas. Fique comigo até o fim desse vídeo e descubra por que a gripe espanhola vai fazer a Covid parecer brincadeira, e como uma conseguiu ser mais mortal que a outra. Pensa comigo, a Primeira Guerra matou 20 milhões de pessoas em 4 anos. A gripe espanhola, pelo menos 50 milhões em apenas 18 meses. Alguns estimam 100 milhões. Isso significa que a cada dia, morriam mais de 100 mil pessoas. A cada hora, 4 mil. E atenção, agora vou te mostrar como ela matava, e você vai entender por que os médicos de 1918 tinham pavor dessa doença. Primeiro, o nome é uma mentira. Não veio da Espanha. Março de 1918. Começa no Kansas, Estados Unidos, em uma base militar. Soldados americanos estão se preparando para ir à guerra na Europa. De repente, centenas começam a ficar doentes. Os militares ignoram. Colocam esses soldados doentes em navios apertados cruzando o Atlântico. Resultado: a gripe chega na Europa junto com as tropas. Por que espanhola? Porque a Espanha não estava na guerra. Não tinha censura militar. Foi o único país que noticiou abertamente a pandemia. O resto do mundo censurava para não baixar o moral das tropas. Mas aqui está o que eles esconderam. A gripe espanhola era diferente de qualquer gripe. Ela tinha um truque macabro. Quanto mais forte seu sistema imunológico, mais rápido você morria. Deixa eu explicar o horror. Você acorda de manhã sentindo um pouco de febre. Meio-dia, você está com 40 graus de febre. Às 18 horas, sua pele começa a ficar azul por falta de oxigênio. Meia-noite, você está morto. 24 horas. Da saúde perfeita até a morte. O que acontecia? Seu próprio sistema imunológico atacava seus pulmões com tanta força que eles se enchiam de líquido. Você literalmente se afogava no próprio fluido corporal. Os médicos chamavam isso de tempestade de citocinas. Pessoas jovens e saudáveis, de 20 a 40 anos, eram as que mais morriam. Grávidas. Taxa de mortalidade de 70%. Soldados voltando da guerra. Morriam aos milhares antes mesmo de chegar em casa. E os números ficam piores. Vamos aos fatos brutais. Índia, 17 milhões de mortos, 5% da população inteira do país. Vilas inteiras foram exterminadas. Ninguém sobrou para enterrar os corpos. Alasca, vilas esquimós perderam 90% da população em uma semana. Famílias inteiras encontradas mortas dentro de suas casas de gelo. Brasil, 300 mil mortos. No Rio de Janeiro, as ruas ficaram vazias. Corpos empilhados porque não havia caixões suficientes. O presidente Rodrigues Alves morreu da gripe. Filadélfia, Estados Unidos. Fizeram um desfile militar em setembro de 1918 contra recomendação médica. 72 horas depois, todos os leitos hospitalares estavam ocupados. 12 mil mortos em 6 semanas. Mas aqui está o dado que vai te deixar sem dormir. Em alguns lugares, ela matava tão rápido que metade das pessoas infectadas morria. Metade. Imagina uma doença assim hoje, com bilhões de pessoas viajando de avião? Todo mundo viveu a Covid. Agora compara. Covid-19 de 2020 a 2023. Com uma taxa de mortalidade 0,5% a 1%. Mais mortal para idosos. Mata em média após 2-3 semanas de doença. Total, cerca de 7 milhões de mortos, oficial. A gripe espanhola de 1918 até 1920. Com uma taxa de mortalidade 10% a 20% em alguns lugares. Mais mortal para jovens saudáveis. Matava em 24 a 48 horas. Total, 50 a 100 milhões de mortos. E aqui está o verdadeiro pesadelo. A população mundial em 1918 era de 1,8 bilhão. Hoje somos 8 bilhões. Se a gripe espanhola acontecesse hoje, com a mesma taxa de mortalidade, faz as contas, seriam 200 a 400 milhões de mortos. E em meses, não anos. Por que foi tão catastrófico? 4 motivos. Guerra. Milhões de soldados vivendo em trincheiras sujas, desnutridos, estressados.
Sistema imunológico destruído. Quando a gripe chegou, foi um massacre. Transporte. Pela primeira vez na história, milhões de pessoas cruzavam oceanos rapidamente em navios. O vírus viajava com elas. Negação. Governos esconderam a gravidade. Censura de guerra. As pessoas não sabiam se proteger porque ninguém admitia o problema. Medicina primitiva. Sem antibióticos, foram inventados só em 1928. Sem ventiladores. Sem UTIs. Se você desenvolvia pneumonia secundária, e a maioria desenvolvia, você morria. Simples assim. Os médicos tentavam de tudo: sangrias, aspirina em doses tóxicas, injeções de sais. Nada funcionava. Eles só podiam assistir as pessoas morrerem. E então, de repente, ela desapareceu. Verão de 1920, a gripe espanhola simplesmente some. Por quê? 3 teorias. Primeira teoria é que o vírus mutou para uma forma menos mortal. Vírus muito letais se matam, não conseguem se espalhar se o hospedeiro morre rápido demais. A segunda teoria é a da imunidade de grupo. Tantas pessoas pegaram que o vírus não tinha mais para onde ir. E a terceira seria de que ela nunca sumiu de verdade. Virou apenas uma das gripes sazonais que temos até hoje. Nossos descendentes desenvolveram resistência. Mas aqui está o apavorante. Cientistas em 2005 recriaram o vírus de 1918 em laboratório usando tecido pulmonar de vítimas congeladas no Alasca. E confirmaram: é o vírus mais letal que já estudaram. Ele ainda existe. Em freezers de laboratórios de segurança máxima. Então aqui está a verdade final sobre a gripe espanhola. Ela matou mais gente que a peste negra. Mais que a AIDS. Mais que qualquer guerra do século XX. E fez isso em menos de 2 anos. E a parte mais assustadora, os cientistas concordam, não é questão de se outra pandemia desse nível vai acontecer. É questão de quando. A diferença é que hoje temos vacinas, antibióticos, UTIs, ventiladores. Mas também temos 8 bilhões de pessoas, aviões cruzando o mundo em horas. E cidades com 20 milhões de habitantes. A gripe espanhola nos ensinou que a natureza pode matar mais rápido que qualquer exército. E que negar uma pandemia custa vidas aos milhões. Em 1918, eles não tinham escolha. Não entendiam vírus. Não tinham tecnologia. Mas hoje não temos desculpa. E você? Sabia que a gripe espanhola foi tão mortal? Comenta aí. E se quiser entender outras pandemias da história, se inscreve.